Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã, 24/10/2022. Aqui eu falo do setor de Manaus, setor norte do Brasil, aqui sendo a pessoa do pastor missionário, o pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nessa manhã eu quero trazer mais uma reflexão bíblica, creio eu que aparece, se não me falha a memória, a 372. E o texto que eu quero usar é o livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 21, que fala sobre o menino possesso. E eu quero entrar mais uma vez sobre a questão da fé. Eu estou trazendo algumas reflexões sobre a questão da fé, oração. E aí, hoje, Deus me deu esse texto relacionado à questão da fé, dentro de um sistema de batalha espiritual, porque tem batalha nas nossas vidas que temos que ter fé para vencer. Não existe nenhuma batalha espiritual que tu vai vencer sem fé, é impossível, porque a partir do momento em que você recebe a fé em Cristo Jesus por intermédio da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento em que você ouviu a palavra de Deus, a fé penetrou dentro do teu ser a tal ponto de trazer um fruto que foi o fruto da salvação, porque você só aceita a Jesus Cristo por intermédio da fé. Tu aceitou a Cristo por causa da fé, que gerou dentro de você um arrependimento, gerou em você um convencimento que precisa ser salvo. Então a fé vem pela fé também. Lá no livro de Efésios fala sobre isso, vem mediante a fé. A graça de Deus ela é manifestada por intermédio da fé. A graça poderosa de Deus só se manifesta na nossa vida por intermédio da fé. E a fé você recebeu por intermédio da palavra. O Espírito Santo de Deus te convenceu a você parar e ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que você ouviu a palavra de Deus e você quis que ela entrasse dentro de você, automaticamente a fé veio junto. E através da fé veio a graça de Deus que você for aceitar Cristo. Beleza, esse é o primeiro passo. Mas no caminhar da vida, você precisa estar com essa fé em dia. Precisa estar com ela em dia. Dentro de um campo espiritual. Você está aqui no mundo físico, mas tem que estar conectado dentro do mundo espiritual. Porque muitas vezes você diz que tem fé, mas a sua fé só está aqui dentro do campo físico. Na hora que você vai agir, você não consegue ter êxito, porque tu não está conectado, a sua fé não está conectada no mundo espiritual. Em outras palavras, a sua fé não está conectada com Jesus, da onde vem a fonte do poder, da onde vem a fonte da autoridade. Tudo vem dele. Se a nossa fé ela não tiver uma conexão com Jesus, uma conexão com Deus, nós não vamos conseguir ter êxito nas nossas batalhas espirituais. Então, o livro de Mateus, você pode ver aí, no capítulo 17, versículo 14, fala assim: ao chegarem onde se reunia a multidão, um menino aproximou-se de Jesus. Um menino aproximou-se de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho. Ou seja, um homem aproximou, corrigindo aqui o texto aqui. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração
sem fé e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhes perguntaram: por qual motivo não foi possível expulsá-lo? E ele, Jesus, respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passai daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só expele por meio da oração e jejum. Beleza. Aí fala, aqui é o texto. Em outro evangelho, depois eu vou ler uma versão melhor, onde fala sobre a questão qual era o demônio que estava atuando naquele menino, que era relacionado à questão da surdez. Era surdo e mudo. Então, o que eu quero falar dentro dessa introdução, isso é uma introdução. Depois eu vou entrar mais a fundo sobre esse assunto. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Muitas vezes o mal que está predominando na nossa vida. O mal que eu estou falando não é só esse mal cotidiano, o mal que é relacionado somente à natureza física, porque existe o mal que predomina todos os dias, que é um mal natural que todos sofremos, mas existe um mal que é predominado por questões de espírito maligno, que é causado por demônios, causado por forças poderosas do inferno, que se levantam contra nossas vidas para nos destruir ou destruir terceiros. E aí nós, como pastores, como os obreiros em Cristo Jesus, devemos estar preparados para, na hora que precisarmos agir, a nossa fé possa estar em dias, possa estar ativa no Senhor. Aqui vemos o texto que o pai desse menino chegou até Jesus e se ajoelhou, pedindo misericórdia pela vida do seu filho, que estava dentro daquele processo há anos, sofrendo dessa situação. Muitas vezes se jogava no fogo, muitas vezes se jogava na água, para que aquele mal saísse, mas não saía. E aqui o pai do menino chega a dizer que buscou ajuda aos discípulos de Jesus. Todos os 12 atuavam ali. De um por um não conseguiu expulsar o demônio que estava naquela criança. E aí eu lhe pergunto, o que aconteceu? Por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios dessa criança? Primeiro, a pequeneza da sua fé. Ou seja, nem fé eles não tinham. Porque a pequeneza da fé, como aqui o texto está falando, que não dá para expulsar demônio. Você tem que ter uma fé completa. A fé pequenininha só dá para agir dentro de uma questão humana e sobrenatural limitada, como aqui o texto está falando. Então precisamos ter uma fé completa, o nível completo da fé, para quando nós chegar dentro das batalhas espirituais, a gente conseguir ter êxito. Porque aqui o texto aqui fala que Jesus exclamou: ô geração sem fé e perversa. Além da pessoa não ter fé, é perverso. Porque como é que você vai tentar expulsar um demônio sem você ter fé? Você é classificado como uma pessoa perversa, porque você está enganando aquela pessoa que você está tentando ajudar, e você está enganando a você mesmo, onde você não tem autoridade para expulsar esse demônio.
Esse é o primeiro ponto de vista que eu quero falar sobre essa introdução. Então, pode ser que na sua vida, ou na vida de terceiros, ou na vida de muitos que vocês têm entrado em questão de batalha espiritual, vocês não tenham encontrado êxito porque vocês não têm fé. E se tem, a fé é pequena, não é suficiente para expulsar aquele demônio. Ah, pastor, mas existe uma fé maior? Existe uma fé 100%, a confiança é 100%. Quando você está dividido, você só tem a metade, fica difícil você agir dentro de um sistema espiritual onde você tem que ter a totalidade para poder expulsar aquele mal. Foi o que aconteceu com os discípulos. Como aqui está falando o texto, Jesus exterminou: ô geração sem fé e perversa. Aqui ele classificou sem fé mesmo e perversa. Porque se eles tivessem pelo menos um pouquinho de fé, provavelmente eles tinham tido êxito, como o texto está falando aqui, corrigindo um pouco. Ô geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Aqui foi a pergunta. Até quando vos terei de suportar? Trazei o menino aqui. Olha só a atitude de Jesus, a atitude de quem tem a autoridade, de quem tem aquele poder em si. Precisamos entender isso, compreender que dentro de cada um sabe, você sabe quando você tem. Você sabe muito bem. Você não pode agir dentro de uma batalha espiritual, nem somente expulsar demônio, mas em outras áreas, sem você ter as ferramentas para utilizar. Aqui nós vemos duas ferramentas. A ferramenta chamada fé e a oração. Como eu falei anteriormente, nas reflexões anteriores, a fé e a oração são os teus primeiros ajudantes na fé, na tua caminhada com Cristo. São os teus primeiros auxiliar que vai te ajudar, é a questão da oração e a fé. Sem a fé e a oração, você está, meu amigo, em outras palavras, ferrado. Você não vai dar conta de caminhar muito tempo com o Senhor, porque na hora das batalhas, na hora da luta espiritual, você não vai ter êxito. Por quê? Porque você não ora e você também não consagra, não jejuma. Aqui, em outros textos, fala que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios, está lá no final. Só saía por meio da oração e o jejum. A oração e o jejum. A fé é em primeiro lugar, porque sem fé não tem como. Mas olha só os aliados da fé, como eu já falei. A oração. Agora tem mais um que você tem que pedir ajuda na hora de expulsar demônio nesse nível, que aqui era uma casta de demônio que só saía com jejum e oração. Mas em primeira mão você tinha que ter a fé inteligente de saber que em determinada área você tem que entrar com as ferramentas ideal. Não tem como você vencer uma batalha espiritual faltando uma ferramenta. E esse demônio só saía se tivesse esse outro auxiliar, que era o jejum. O jejum tinha que ser mais um aliado na vida dos discípulos. E os discípulos não tinham nem fé. A questão deles é que estavam incrédulos relacionados à questão daquela enfermidade que estava naquele menino. Eles agiram sem fé para expulsar o demônio. Então, se estava sem fé, já não estava na questão de oração, já não estava conectado com a questão de jejum, eles já perderam a batalha há muito tempo. Mas Jesus não. Jesus, além de ter a conexão com Deus, além de ter a questão da consagração, que jejuando, e a questão da autoridade. Então Jesus, ele tinha tanto a fé para fazer aquele ato, tanto ele tinha oração como consagração. Jesus só vivia orando, só vivia de joelho naqueles montes, orando, buscando a presença do Pai. Enquanto ele convidava os seus discípulos, e os seus discípulos ficavam cochilando, em alguns se fala, e não conseguia ter êxito nas orações, onde Jesus muitas vezes entrava noites adentro, conversando com o Pai, enquanto seus discípulos não tinham a capacidade de ficar nenhuma hora de oração. É o que nós vemos hoje. Muitos querem ter sucesso dentro das suas batalhas espirituais, ou querem até ajudar
a sua família ou terceiros, mas não oram, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem exercitado a sua fé. E aquilo que nós não exercitamos, você vai perdendo terreno, você vai perdendo força na sua vida. Então, temos que exercitar nossa fé, temos que exercitar a oração, temos que exercitar o jejum, para quando chegar esses momentos de batalha espiritual, esses momentos difíceis, que é a questão de demônios que alojam em determinada situação, que eles não saem de maneira nenhuma. Eles dão uma de surdo, eles dão uma de mudo, eles não falam, eles não ouvem, e você fica batalhando, uma batalha já perdida. Por quê? Porque você já está agindo dentro de um campo físico, você não está conectado dentro de um campo espiritual, dentro do mundo espiritual, para que você possa dar uma ordem àquele espírito maligno e ele te obedecer por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É aí a questão. E quando Jesus chegou ali, Jesus repreendeu o demônio. Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhes perguntaram: por qual motivo não foi possível expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequena vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só é expelido ou expulso por meio de oração e jejum. Então, meu filho, nessa manhã, nessa introdução sobre essa questão de batalha espiritual, nessa questão de você tentar expulsar o mal e não ter autoridade, é horrível, muito complicado. Então você precisa exercitar a sua fé, precisa exercitar a sua oração, precisa exercitar o jejum para poder expulsar essas castas de demônio. Que Deus lhe abençoe nessa manhã, nessa introdução. Eu vou voltar ainda mais a fundo nesse texto para trazer algo mais adentro, trazer algo mais profundo em relação a esse assunto, para que você possa vencer as suas batalhas espirituais e de terceiros que você precisa ajudar no seu ministério. Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.